Então o que acontece? A gente tem que mudar o foco. No Rio de Janeiro, quando eu era aluno, isso há 22 anos, eu fiz um trabalho lá com um professor meu, quer dizer, ajudei um professor meu no trabalho. Hoje, se você for no arpoador, tem placa lá. Não leve seu cão na areia do mar, porque ele pode se contaminar. Então mudar. E o Fabião colocou a placa, essas placas em... mandou fez essa inversão? Não, ele fez essa mudança? Ele fez um requerimento me parabenizando, e hoje ele é secretário e estou apertando ele isso. E ele não sabe só fazer. Eu sei que depende de verba, tudo. Claro. Poxa, mas se ele, quando era vereador, e é meu amigo, ele parabenizou o humilde veterinário por uma ação dessa, agora que ele é secretário, seria uma ação maravilhosa. É só mudar o enfoque das placas. Já ajuda bastante. Eu tenho certeza que as pessoas que levam cachorro na praia, principalmente em Santos, são cachorros bons. Bom que eu digo, todos são bons, mas cachorros de raça, cachorros bem tratados, vira-latas, bem tratados, tal, que a pessoa vai de coleira. Então não vê cachorro muito andando, né? Outro dia um jornal local falou que tinha cachorro, mas eu vou na praia, passo, não vejo tanto cachorro assim solto na praia. Mas tem com muito pessoas. Gato, né, também, né? Mas gatos foram colocados, aí é uma outra história, né? Mas o bicho geográfico. Aí já gera um outro problema também. Gera um outro problema. Essa é a história dos gatos no jardim da praia. E o bicho geográfico ficou famoso. Mas o gado mais estraga. O gado no jardim da praia, ele poderia ser feito, mas teria que ser uma coisa, por exemplo, teria que ser importada uma vacina de raiva dos Estados Unidos, que dura 3 anos, né? Com vírus vivo, mais potente, né? Teria que ser feito uma coleira antipulga, carrapato é difícil em gato, antipulga, teria que ser dado um vermífugo na comida e arrumar uma multinacional para patrocinar os gatos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Yellow, não tem companhia. A companhia Yellow de ração, não existe essa companhia, mas patrocina os gatos na praia, porque não podiam deixar à mercê de pessoas colocarem comida. A pessoa coloca lá uma comida para o gato, chove, a comida é derramada, o cara passa, chuta e tal. Isso é o poder público que colocou lá, é o poder público que tem que destinar verba para quem vai fazer isso. Cada um com a sua responsabilidade. Aí o pessoal pegava um gato, em vez de não queria mais, jogava na praia. Não. E esses gatos estão na praia até hoje. Já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, depois a gente volta para falar sobre esse assunto. A gente está falando aqui da questão de quem tem um cachorro, de quem tem um animal de estimação, enfim. Só que tem uma outra questão que a gente vai abordar, que é os que estão soltos por aí não são de ninguém, né? Isso é uma outra questão que a população de animais tem cachorro, tem gato, enfim, na maioria, claro. Também tem outros bichos, tem cavalo, São Vicente, por exemplo, tem muito, né? Em outras cidades, o Guarujá também tem muito. Animais que trabalham muitas vezes 24 horas. Cavalo em São Vicente passeia na ciclovia. Exatamente, olha, a gente vai para um rápido intervalo, só tem um detalhe aqui, viu? Esses gatos devem ser parentes do Garfield, são gatos bonachões, porque o que tem de rato também, eles não estão fazendo serviço não, viu? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, todo mundo fazendo consulta aqui com o Filete, né? O Filete é o nosso convidado aqui, Eduardo Filete, veterinário. Estamos aqui também com o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e com o Fernando Chagas, nosso cientista político. Nós descobrimos várias coisas sobre o cachorro do Chagas aqui, o que é melhor. Bom, fica para os bastidores, viu? A gente está discutindo aqui a questão de políticas públicas, né, voltadas para a questão dos animais. A gente falou sobre a questão de quem tem um animal de estimação no bloco anterior, né, as responsabilidades que essa pessoa tem e de que maneira até, claro, o setor público pode atuar nisso, a questão da fiscalização, né, a questão de leis, enfim. Mas tem também outro problema, como eu citei no final do bloco anterior, tem aqueles cachorros, gatos que eles estão soltos por aí, abandonados, não é de ninguém, né? Problema sério. Esse é um problema sério. De que maneira isso está sendo tratado lá em Guarujá? Você falou que tem um termo de ajustamento de conduta ali meio suspeito. Lá no Guarujá tem um termo de ajustamento de conduta que precisaria urgentemente ser revisto, né? O que decorre é que esse problema do abandono do animal está muito ligado ao aspecto da propriedade, né? Porque o animal ele não aparece simplesmente abandonado, alguém o abandonou, tá? Então aí entra a ideia de se implantar o chip no animal, né? Agora, o que se vê, e até o Filete conversou um pouco comigo aqui antes da gente entrar no programa, é que muitas vezes não há identificação correta, mesmo por esses sistemas de chips, né? Há a identificação do animal, mas não há a identificação do proprietário, isso tinha que ficar claro, tá? E aí entra um outro sentido também muito importante aí, que é as pessoas acharem que o poder público tem a obrigação de criar e sustentar o seu animal. Isso não pode ocorrer. Não existe, tá claro. certo? Isso não pode ocorrer. A demanda social é muito grande, o poder público muitas vezes mal consegue dar vazão à demanda que nós temos, humana. O próprio cidadão. Tá certo? O próprio cidadão ainda tem que arcar com esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, né? Os centros de zoonose têm que ter um papel no sentido de manter o equilíbrio social
tá certo? Que envolve as políticas que cuidam dos animais e não ter o aspecto de sustentar essa demanda animal, nesse né? sentido, Entendeu? a castração, qual a sua análise que você faz? E também, outro ponto, o sacrifício do cachorro. Veja bem, eu acho que no ano 2010 a gente não pode falar de sacrifício de animal bom, né? Que mostra um desrespeito com o animal, com o ser vivo e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que todas as ONGs, elas estão aí para contribuir, para ajudar. Mas, assim, eu acho que ONG não pode comandar veterinário, não pode comandar cara que fez mestrado, doutorado, cara de saúde, ou seja... Supõe que na ONG tem algum veterinário. Não, cada um tem o seu papel, né? Mas, às vezes, por exemplo... nós vemos que algumas pessoas que estão comandando não são médicos veterinários. E não é qualquer veterinário, tem que ser um médico veterinário, ou alguns que são vocacionados para animais de rua, que tem de política pública, que sabe conversar com a pessoa na rua, que sabe sair de uma... Porque a política, você tem que saber responder bem, tratar bem o ser humano, tratar bem as pessoas, entender o que a pessoa pensa na cabeça da pessoa e tal. Porque você veja bem, não adianta eu castrar uma cachorra de cobertura, na cobertura, ou no Gonzaga, porque essa cachorra do Gonzaga está castrando para ela mesmo. O cara castra a sua cachorra para evitar tumor de mama, para evitar tumor de útero e tal, mas aí é uma condição dela, como o Carlos falou. Nós temos que castrar animais de periferia, porque os animais são de pessoas carentes, estão geralmente sem cuidados médicos veterinários e podem causar doença para os outros. O poder público tem que priorizar, né? Existe uma prioridade, só que é muito difícil você chegar lá, porque às vezes o cara manda empregada, manda funcionária, vai mal arrumado e tal. Isso é comum. Eu tenho vários amigos nas zoonoses. É verdade. O cara chega de carrão lá e quer castrar o cachorro, fala, meu carro é do meu patrão, mas é mentira. Entendeu? Ele não vem bem arrumado. Tal. Então, nós temos que fazer uma setorização por bairros. Também não adianta eu castrar todos os animais do estuário e não castrar nenhum do Jardim São Manuel, do México 70, então nós temos que, ou no Guarujá, da Vila Souza, da Vila Zilda, do Morrinhos 1, Morrinhos 2, que são mais necessitados. E o que a gente vê às vezes, como esses cargos muitas vezes são indicados, né, nas cidades, às vezes existem castrações de pessoas que poderiam fazer isso no particular. E às vezes as pessoas que não podem fazer no particular ficam no fim da espera. Então, acho que teria que ser feito um levantamento das áreas de maior número de cães, um estudo sério para fazer isso. Lógico, quanto mais animal você castrar, melhor a nível de além do abandono. Muitos proprietários levam o animal lá no centro de zoonose e abandonam lá. Entendeu? Abandonam lá no centro de zoonose. Isso é uma coisa complicada. Tem clínica, viu, Carlinhos? O pessoal amarra, chega de manhã, tá amarrado. Mesmo com câmera, com tudo, o cara vai lá 4 horas da manhã. Para o carro lá, às vezes o caseiro fica com medo de ir lá, porque pode ser um assalto, está tudo fechado, cheio de cachorro, o cara amarra um cachorro e sai rápido. Tu não consegue pegar a placa, se pega também você vai ficar correndo atrás disso, você vai ficar perdendo teu tempo do teu trabalho, então é complicado, porque você vai ganhar o quê do cara? Ele fala que não foi ele e tal, quer dizer, então é complicado, teria que ter tirado uma... Então é uma coisa complicada, porque vai fazer o quê? Qual a punição pro cara que largou o cachorro lá? Ele vai lá e não fala, olha, eu vim na sua clínica, fui mal atendido, eu tô largando aí. Ele na mente. Como a contraprova é sempre do consumidor, como é que cara, você vai provar, como é que vai provar que ele não veio na clínica? Ele fala que veio, pega uma receita lá de um... Entendeu? Então é complicado. Acho que o Filete falou uma coisa muito interessante aqui. As ONGs, elas vieram para aperfeiçoar esse processo, esse equilíbrio entre a sociedade e os órgãos de fiscalização e de atuação. Né? Isso em qualquer segmento da sociedade. São muito úteis, né? Cada um tem que ter o seu papel e interagir em torno de um objetivo comum. Tá certo? Esse que é o... E não ficar o que a gente vê muito, essa briga de um puxa para cá, outro puxa para lá, e muitas vezes aí o Ministério Público, o Poder Judiciário tem que entrar e intermediar vamos dizer assim, essa gama de interesses que tem. E a gente vê uma coisa muito triste também em Guarujá, eu particularmente vejo isso com muita tristeza, são os cavalos, né? Os animais de tração, né? Tá certo? Que não são preparados para trabalhar nas ruas que a gente tem, no asfalto e tal. Né? E, inclusive, no Guarujá há denúncias, por exemplo, de animais que trabalham o dia todo puxando carroça na feira, alguma outra coisa assim, e aí à noite são alugados para outras pessoas recolherem durante a madrugada toda papelão, latinha e tal, essa coisa toda. E quando passam mal ou acontece alguma coisa, são jogados nas vias públicas, e aí os profissionais do centro de zoonose da prefeitura são obrigados a sair, muitas vezes, sacrificar o animal na própria via pública, porque não há viatura, não há Mas não tem uma legislação no Guarujá tratando do assunto? Tem legislação, mas não tem fiscalização e não tem, como é que fala?